Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora você está assistindo, mas seja bem-vindo ao Fato Podcast. Sempre trazendo personalidades, assuntos para agregar aí seu dia a dia, sua cultura, seu conhecimento, para você também ter assuntos para conversar com as pessoas, principalmente sobre Cachoeiro de Itapemirim. E hoje o nosso convidado entende muito de cachoeiro, né? Ele é coordenador do Arquivo Público Municipal, ele faz parte da Academia Cachoeirense de Letras, é vice-presidente, inclusive, e é também o presidente do Instituto Geográfico Histórico de Cachoeiro de Itapemirim. Nosso convidado, Lucimar Barros Costa. Você tá bom? Isso, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu que agradeço participar aqui do... Barros também, será que eu sou um parente, né? Se a gente for pesquisar para trás, no final, todo mundo é parente, né? Não, parentesco, né? Exatamente. Enfim, Lucimar, a gente está celebrando, né, ainda um mês do patrimônio cultural, histórico, e teve um dia D, né, em agosto, né, uma primeira jornada em Cachoeiro. Isso. Como é que está sendo aí essa programação para marcar e celebrar essa data? Então, é uma programação, é a primeira vez que a gente comemora em Cachoeiro, né, comemorou essa questão do Dia Nacional do Patrimônio Histórico e Cultural. E isso para a gente, para o cachoeirense, é muito importante, porque toda a nossa história, ela perpassa os nossos patrimônios históricos da cidade, tanto material quanto imaterial, né? Então, esse evento foi realizado no Palácio Bernardino Monteiro, que representa o nosso maior patrimônio, que é um prédio lindo, que realmente parece um palácio, né? Tá ali no centro, revitalizado, novinho. E modernizado, né? Com acessibilidade, sim, né? Exatamente. Climatizado. Né? Que agora também, nesse mês de agosto, também está comemorando um ano de reinaugurado, né? Depois da sua reforma, com parceria com o governo do estado do Espírito Santo, que fez a reforma para Cachoeiro. Até porque o prédio foi construído pelo governo do estado, né? E, na verdade, até hoje ele pertence ao estado do Espírito Santo. Ele é do estado? Ele é do estado. Então, tem uma parceria para utilização pelo município. Mas o prédio ainda pertence ao estado. Curiosidade que eu não sabia. Muita gente que não sabia, ele é do estado. Ele é do estado. Está cedido ao município. Exatamente. E o que tem lá? Tem biblioteca, né? Tá. No palácio hoje, nós tem a maior representação da cultura da nossa cidade, né, onde guarda a nossa memória e a nossa história. Por quê? Ali nós temos a Biblioteca Pública Municipal, Major Walter dos Santos Paiva, nós temos a sede da Academia Cachoeirense de Letras, tem a sede do Instituto Histórico e Geográfico, tem o Arquivo Público Municipal de Cultura, Sala Evandro Moreira, e aí nós temos duas salas de oficinas, que a gente homenageia dando nome tanto tem o nome do Fulica, né, que foi um grande artesão da nossa cidade, né, muito conhecido, muito popular. A outra sala de oficina tem o nome do Calixto, que também foi outro grande artista, né, pintou muitos prédios públicos, muitas partes públicas. E aí nós temos um auditório para eventos, ações, encontros de cultura. E a sede da Secretaria de Cultura e a sala da Subsecretaria de Turismo da cidade. Você vê como é que o palácio é grande e acomoda muito bem todas. Tem alguns horários alternados, né? Isso, mas o palácio ele fica aberto de 7 da manhã até as 18 horas, e aí vai intercalando. E nós temos também, eu esqueci de falar, que também é muito importante, que é uma sala em homenagem à imprensa cachoeirense. Que maravilha! Sala Igner Mansur. Sala Igner Mansur. Então, sala em homenagem à imprensa cachoeirense, né? Porque é uma imprensa importante no estado do Espírito Santo, né? Uma das pioneiras, Primeira rádio Cachoeiro, Rádio Cachoeiro. Foi a primeira cidade do sul do estado a ter um jornal, né? Então a gente faz essa homenagem ao Igner Mansur, que é uma figura, né? Escreve para os jornais até hoje. Um dos articulistas aqui do Fato. Então tem essa sala, que é uma sala onde a gente faz exposições temporárias promovidas pelo Arquivo Público. Muito bom. Você falou do Palácio, ali já foi escola. Muita gente não sabe que foi escola. Fala um pouquinho do início do Palácio aí. E tem uma regra interessante sobre os sapatos. Explica pra gente essa história. O Palácio ele começou a ser construído em 1910 pelo então governador do estado do Espírito Santo, o Jerônimo Monteiro.
um cachoeirense, nascido numa das famílias mais importantes da Tradicionais época, aqui da né, época. do Espírito Santo, que morava em Cachoeiro, que é a família Monteiro. É uma família de muitas posses, de uma fazenda enorme, de muitos estudados, né? Todos os filhos eram advogados e iam entrando na política, comandavam a política no estado do Espírito Santo. E o Jerônimo era governador nessa época do estado do Espírito Santo. E também tinha um outro filho que era muito importante, que era padre, que era Dom Fernando. E o Dom Fernando ia muito para a Europa, né, por causa da questão da igreja, essas coisas todas, e trazia da Europa muitas ideias modernas e repassava para os filhos que aplicavam aqui na nossa região, na política do Espírito Santo. E no Brasil, então, estava entrando uma nova educação, porque até aquele momento só existiam escolas particulares, né? Pessoas que tinham algum conhecimento e abriam na sua casa, ou alugavam uma casa e abriam uma escola particular. E só podia estudar nessas escolas particulares crianças de famílias que tinham dinheiro e tinham como comprar sapato, calçado. Não podia estudar. Era uma regra. Uma regra. Tinha que ter sapatinho fechadinho. Fechadinho para estudar, senão não podia estudar até aquele momento. E aí o Jean Monteiro, governador do estado, conhece em São Paulo uma nova educação, que é onde é considerada a primeira escola pública do Brasil em São Paulo. E ele traz essa ideia para o Espírito Santo e constrói 2 novas escolas destinadas a todas as pessoas, né, independente de você é rico ou pobre, tem calçado ou não tem calçado, poderia estudar. Constrói uma na Grande Vitória e uma em Cachoeiro, que é o Palácio Bernardino Monteiro. Quer dizer, na época se chamava Grupo Escolar Bernardino Monteiro, e aí ele dá o nome à escola ao irmão, que então é advogado, né, o Bernardino Monteiro, Sim. que depois também vem a ser governador do estado do Espírito Santo. E aí o Jerônimo compra ali hoje na nossa Praça de Monteiro, que tem o nome dele, né, mas na época era Praça Matozinhos, porque ali era a primeira ferrovia da nossa cidade. Sim, sim. Aliás, muita gente não sabe, quero te perguntar isso. É verdade que ali onde o chafariz era a rotatória da locomotiva? É verdade isso? Exatamente. É a única lembrança que nós temos física, né, da primeira estação ferroviária da nossa cidade. E a primeira do estado do Espírito Santo. Que ela foi construída para ligar, olha que doido, ela era para ligar Cachoeiro até Rive. E depois ele fez um ramal até Castelo. Porque, na verdade, o local onde moraram as primeiras pessoas da nossa região foi em Castelo, por causa das minas, né? No nome do local era Minas de Castelo, porque lá tinha essa questão do ouro, então o pessoal ia para lá, né, para garimpar, e na verdade aqui tudo começou um desenvolvimento mais ali na região de Castelo. Na região de Castelo, né? E só que tinham índios muito ali tinha uns difíceis, treteiro, né? Ali, né? E treteiro, aí, hoje, para não falar, treteiro, né? Os indígenas, na verdade, né? Até indígenas, né? Os indígenas que estavam ali, que estavam defendendo seu no território, lugar deles, gente. era o local deles. Chega um monte de gente lá, homem branco, né? Começa a escavar. Que bagunça essa na minha casa, né? Vamos botar esse povo para correr. E colocou mesmo. Colocou, né? E colocou e tirou todos de lá. E eles vêm. Aqui era o quê? Botocudo? Tinham aí, eu não lembro direito quais, mas a gente sabe que a nossa região tinha uns botocudos aqui, puris, botocudos, que tinha treta com os goitacazes, né? Já é assunto para um outro episódio, né? Exatamente. Se eu não me engano, tem até uma das grandes guerras que teve entre os indígenas e os portugueses que estavam começando a ocupar ali as terras do Rio de Janeiro. Os indígenas daqui da nossa região foram juntos apoiar os índios de lá para poder ter a guerra entre eles lá. Os enviados, outra história, mas é interessante isso aí. Olha só, índios capixabas lutaram na guerra. Aí os brancos que moravam lá na região de Castelos têm que fugir. Inclusive tem uma estação pronta lá na Fazenda do Centro. Isso. Que parece que não chegou a ser usada. Não. Uma estação prontinha lá. Né? E aí eles vêm para
para a região ali da Barra de Itapemirim, e aí que começa realmente o desenvolvimento de Itapemirim. Itapemirim passa, então, naquela época, a ser a cidade mais importante, né, e dona de todas essas terras. Exatamente. Moravam poucas pessoas lá, tinha uma fazenda com quase 40 casas, 50 casinhas. Cachoeiro, então, era a humilde vila de Itapemirim. E aí, depois que vem desenvolvendo para cá, mas Cachoeiro acaba se desenvolvendo muito mais do que Itapemirim, né? Bom, voltando à nossa história, então, essa primeira ferrovia que ficava ali, né, que era o dono era o Matosinhos, né, que dava nome à praça, né, então, e aí o governo do estado compra essa terra toda que tem ali, né, e também o Matosinhos vende a posse da questão da ferrovia, que ela vai para onde nós temos hoje a antiga estação ferroviária, então ela sai da praça e vai para lá. E aí é construído o prédio, que se torna, né, a primeira escola pública da nossa cidade, né, e depois constrói a Praça Jerônimo Monteiro, e fica o nosso centro, né, o principal centro, a principal praça. E é lindo o prédio, né? Arquitetônico, a beleza arquitetônica dele é maravilhosa. E aí o prédio ele é inaugurado em 1913, já não é mais na gestão do Jerônimo Monteiro, já é um outro governador do estado, e assim começa a primeira, que tem um grande problema, porque no primeiro ano, segundo ano, quase não tem alunos, porque as pessoas, os moradores da cidade, não concordam com aquela educação. Então, há uma resistência a essa nova educação. Seria o pessoal meio Dona Florinda, assim, não se mistura com essa gentalha? Não se mistura. Que absurdo, né? Houve tempos assim, né? Teve muitas reuniões dos novos professores da época, do responsável pela educação do Estado do Espírito Santo com a comunidade, para explicar e convencer a comunidade, as famílias, a deixar os seus filhos estudarem no Grupo Escolar Bernardino Monteiro. Que nessas primeiras décadas, até 1940, por aí, é o lugar mais importante da nossa cidade. Porque tudo acontecia naquele prédio. As reuniões importantes da cidade. Decisões políticas, né? Tinha um auditório no segundo andar, muito bonito, com um palco todo trabalhado em madeira, muito bonito. Chique. E as grandes apresentações dos artistas que vinham do Rio de Janeiro, ali que se apresentavam, as reuniões políticas, as formaturas dos alunos das escolas particulares. Olha, tudo feito ali. Tudo feito ali, as exposições de artes. Quando teve a primeira grande gripe mundial, como essa que nós vivemos em 2020, da Covid, né, lá no início do século, que chegou a Cachoeiro e morreu gente em Cachoeiro, as aulas foram suspensas, né, do grupo escolar Bernardino Monteiro, e ali passou a ser o local, porque não tinha ainda na época os postinhos, né, nas regiões para cuidar, e ali era um local onde se recebia as pessoas, via como estava, fazia as indicações de saúde, tudo ali no prédio. Para centralizar ali para todo mundo. Então, ali teve o primeiro grupo de escoteiros, foi um professor da escola, do Grupo Escolar Bernardino Monteiro, que criou o primeiro grupo de escoteiros da nossa cidade. Ali é onde acontecia as apresentações públicas dos eventos escolares. Então, ali sempre foi o centro. É um marco da cultura, educação e política. E ali estudou, né, grandes professores da nossa cidade, alunos que depois se tornaram prefeitos da nossa cidade, pessoas importantes, passaram pela nossa escola, ali pelo Bernardino, grupo escolar. Depois foi construído o liceu, e aí o liceu, com o tempo, passa a ser a referência educacional, e o grupo escolar Bernardino Monteiro acaba virando uma escola mais comum, né, como as outras escolas, né? A educação vai se aperfeiçoando, né? Agora, vai se espalhando. Muita gente talvez nem imagine Cachoeiro sem ponte. Mas já teve uma época que... Como é que atravessava esse rio? A nado? Também. Nos momentos de seca, você ia pulando as pedrinhas, né? Porque as pessoas comenta-se muito que hoje, né, por causa de toda a modernidade, né, a poluição, desmatamento, essas questões todas, o rio Itapemirim fica muito seco. O Itapemirim sempre teve, a vida inteira, essa característica. Exatamente. Tem os momentos que ele é seco,
e os momentos de grande enchente, né? Pra você ter ideia, a primeira grande enchente que se tem registro oficial que aconteceu foi em 1887, que o rio subiu as margens e pegou todo ali, vamos dizer ali, a Praia de João Monteiro, aquela questão toda, 1903 também, 1907, se eu não me engano, e desse período mais antigo, a maior foi de 1933. Então, assim, então sempre teve os momentos de muita seca e enchente alta. Qual é a diferença daquela época para hoje? É que hoje você tem mais tempo dele seco e menos tempo dele cheio. Naquela época ele ficava mais tempo cheio, menos tempo cheio. Então só inverteu. Questão da natureza, desmatamento na nascente, né, toda a bacia do rio, né? Mas, voltando à sua pergunta, como é que você atravessava o rio? O povo quer saber, Lucimar, como é que você atravessava o rio nessa época? De bote. De bote. Aqui, né, nessa região central, se eu não me engano, o nome do rapaz, do barqueiro, acho que era Paulo, se eu não me engano, e ele que atravessava as pessoas de um lado para o outro, né? Lado norte, que é esse lado que nós estamos aqui nesse momento, né? O lado de cá do rio, né? Do lado da Rua Moreira, do bairro Independência, e o lado do sul, que era o lado de lá. Olha, então que era lado norte. Lado norte. Lado onde você mora? Moro lá no norte. Isso. Vai me visitar no lado sul, né? Chique, né? Então, você atravessava, né, de barco, né, de canoa, na verdade naquela época chamava canoa, e ele cobrava para se atravessar. Né? E tinha umas normas aí para atravessar? Tinha uma tabela? Era R$60. 60 réis para as pessoas que estavam calçadas. Né? Olha, até o calçado de novo, o sapato fazendo história, hein? Exatamente. Então, se você tinha de sapato, você pagava R$60 para atravessar na canoa. Beleza. Aí depois... E tinha gente que atravessava e só pagava depois. Porque rolava um fiadinho, né? Aí, porque, ó, isso tá registrado em jornal. É uma notícia de jornal da época, né? Como assim? Porque depois entrou-se em consenso, o governo não tinha como construir uma ponte, era muito cara. E aí existem os acordos políticos com as pessoas, né, os fazendeiros que tinham posse. E um fazendeiro... Parceria público-privada da época. Parceria público-privada da época. Exatamente. E aí um fazendeiro que morava aqui do lado norte, que tinha muitas posses, constrói essa ponte. Uma ponte pequena, né? Até porque naquela época... No lugar, mais ou menos na região dessa ponte... No mesmo local que é a ponte municipal. Ponte municipal. No mesmo lugar. Ali. E aí... Ele constrói uma ponte de madeira pequena, né, estreita, até porque naquela época não tinha carro, não tinha um ônibus, não tinha caminhão, nada disso, né? Então era carroça, essas coisas assim, andava muito a cavalo, a pé. E aí ele constrói, mas ele quer receber o valor da ponte. E aí vem o pedágio. E aí durante um ano, no primeiro ano da ponte, ele recebe o pedágio para a galerinha atravessar. Exatamente, para né, ele receber de volta o valor que ele investiu. E tinha diferença de cobrança de pedágio? Você Totalmente. Sabe? Uma lista enorme. Vai lá, eu vou atravessar a ponte lá. Só eu. Então, se você tiver calçado, você vai pagar um valor. Não, estou de calçado aqui. Não está de calçado, é outro valor. Se você vai atravessar de cavalo, é um valor. Se você vai atravessar de carroça, é outro valor. Se você vai carregar galinha, uma galinha só é um valor. Na mão ali, uma galinha. Valor. Minha galinha de estimação. Se for mais Dorothy, tô levando a Dorothy. Se for mais de uma galinha dentro de uma caixa, a fuga das galinhas. Outro valor. Né? Café também, se for até 10 quilos de café, é um valor. Se for acima de 10 quilos, é outro valor. Então, assim, há uma tabela bem extensa, né, de se cobrar. E durante um ano, as pessoas pagaram para atravessar nessa ponte. Foi assim durante muito tempo e muita gente passou por esse perrengue. Passou, e teve uma grande festa na inauguração, do lado de cá, né, do lado norte. Do lado norte. Aqui perto da gente, né, que a gente está perto da cabeça da ponte. Sim, né? nós estamos aqui, o estúdio aqui. Aqui teve uma grande festa de inauguração da ponte. Se eu não me engano, foi matado um boi por um fazendeiro para fazer um churrasco para todo mundo, aquela coisa toda. E se eu não me engano, não estiver errado aqui nas minhas
nas minhas histórias, também nessa festa teve uma briga. Opa! Mas né? Um dia sem treta é um dia perdido. Né? Tem um meme aí que fala isso. Mais um churrasco público, né? Churrasco público, festa pública, para inaugurar a ponte pública, vamos lá. Exatamente. 1900 e... Isso aí, 80, década... 1887. 1880, nossa, eu errei aqui, desculpa, então, 1800. Naquela época já existia uma confusão para que o Brasil deixasse de ser monarquia e se instalasse a república, né? E aí, e Cachoeiro sempre teve, tanto que o primeiro grupo republicano do Espírito Santo é em Cachoeiro. Olha, interessante. O primeiro grupo republicano é em Cachoeiro. Do Espírito Santo. É aqui em Cachoeiro. E aí há uma confusão, né, nessa questão aí sobre a questão da monarquia, dos republicanos, essa questão toda, que era uma coisa muito comum na nossa cidade. Sim. Porque as pessoas se exaltavam muito, né? Que foi uma grande hoje é tranquilo, ninguém briga, né, Luciano? Uma parte política, né? Hoje é todo mundo tranquilo, todo mundo se ama, todo mundo se abraça. Só que não. Só que não, né? Mas eu acho que aquele período era realmente mais tenso, porque você mudar um sistema do país, né? Você discutir partido é uma coisa. Agora, o sistema político do país, e ainda mais quando você tem um sistema monárquico, né? Eu acho que deveria ser mais tenso, mais pesado essa discussão. E ainda tinha no meio disso tudo a questão dos escravos, né, dos escravizados, né, que era outra coisa do momento que a monarquia trazia junto essa questão das pessoas escravizadas. Ainda era muito presente. Muito presente. E Cachoeiro, da época, sempre foi uma cidade de muitos escravizados. Para você ter uma ideia, naquele período, vamos dizer assim, não teve um período que Cachoeiro tinha 3.000 pessoas que moravam aqui na nossa região. 3.000 pessoas. Das 3.000 pessoas, 2.000 pessoas eram escravizadas. Caramba! Cachoeiro tinha mais escravizados do que pessoas livres. Olha que louco isso. Surreal, você imagina. É muito louco isso, entendeu? Então, quer dizer, os ânimos não deveriam ser fáceis realmente. Agora você falou uma questão aí, a fim da monarquia, mas a gente tem passagem de Dom Pedro por aí, tem um documento de Dom Pedro aqui em Cachoeiro, tem uma assinatura ali original de Dom Pedro. Primeiro vamos falar aí, qual é primeiro? Primeira visita dele ou primeiro documento? Vamos falar, não, a cronologia. Vamos passar, né? Ele não esteve em Cachoeiro, mas ele tem uma relação com Cachoeiro? Tem. Vamos dizer assim, tem. Né? Não botou os pés reais aqui. Mas ele passou pelo litoral, né? E aí ele passou por Itapemirim. Né? Ele almoçou por lá. Desembarcou ali na Barra de Itapemirim, né? Entrou pelo rio Itapemirim, porque ele veio até a vila de Itapemirim. Então, quer dizer, ele navegou pelo rio Itapemirim, né? Da foz do rio até a vila de Itapemirim, onde ele desembarcou, ele almoçou, ele foi até a igreja, né? Então ele caminhou por ali. Viu Itabira. E dali, da foz, ele viu o Itabira, que ele desenhou, fez um desenho simples, mas um desenho do Itabira pequenininho, né, da visão de lá, né, e apelidou de Garrafinha. Tem esse desenho, uma cópia desse desenho aí, Cachoeiro? Tem. Tá lá, Garrafinha. Por que Garrafinha? Explica sempre para o pessoal entender. Porque lá, né, no estado do Rio de Janeiro, né, eles tinham várias residências, né, tinha a residência da cidade do Rio, tinha a residência de Petrópolis, a questão toda, né, então ele estava perto lá da residência, que era a residência de verão, né, nas montanhas, né, e de lá ele tinha visões de várias pedras, né, e picos e formações rochosas lá, né, e uma delas chamava Garrafão. Então ele tinha a ideia do garrafão de lá, ele viu o Itabira aqui, né, viu que tinha semelhança e apelidou de Garrafinha. Legal, acho que gostei. É simpático também. Né? Não, imagina, o imperador, né, ver, gostar, dar um nome aqui alusivo a algo que ele já conhece, né? Acho que uma então, demonstração de afeto. Puxando sardinha para o nosso lado, a gente pode dizer que Dom Pedro II navegou no rio Itapemirim e avisou o Itabira e desenhou o Itabira. Então, temos uma relação. Pronto. Sobre a questão do documento, no Arquivo Público Municipal,
nós tivemos ano passado, né, em 2024, o retorno para Cachoeiro de 143 documentos originais desse período de 1870, 1890, 1900. São documentos, podemos dizer assim, políticos da nossa cidade. Tem atas de eleições de vereadores, tem cartas entre o governo do estado e vereadores de Cachoeiro, cartas de políticos para famílias ou para amigos, né? Cartas, por exemplo, tem um documento solicitando o desenho das ruas e das praças da cidade de Alegre. E aí ele vai descrevendo, tem tantas ruas, tantas praças com nome tal, assim, planejando a cidade de Alegre, que exatamente. Né? Então, assim, tem documento que fala de Alegre, documento que fala de Guaçuí, que fala de Muqui, São José do Calçado, de Jerônimo Monteiro, né? Cita esses lugares, né? Porque que até então devia ser povoados nessa época. Era, né? Pequenos povoados. Povoados, né? Cachoeiro ainda era vila, né? Mas aí o trem passava em Alegre para chegar a Rive. Ou não? Não, ele não ia até Alegre, ele era de Cachoeiro até Rive. Direto? Cachoeiro a Rive, com um braço que passava em Castelo. Bom, tá. Aí sobre esses documentos, nós tínhamos, né, o doutor ele era político, e ele, naquela época você não tinha ainda prefeito, né? Porque ele era monarquia, não tinha esse sistema de prefeitos, essas questões todas, né? Você tinha um juiz que era quem comandava, né, a cidade. Até na monarquia. Essas questões todas, né? Tipo o xerife, né, da parada. Que mandava ali. E aí nós tínhamos uma pessoa que cuidava dessa parte da política, da Câmara dos Vereadores, da cidade, essas questões todas, que casou com uma sobrinha de uma representante da família Monteiro, de volta, né, família Monteiro, importante, família Monteiro está sempre presente. A dona Estelinha, que era sobrinha do Jerônimo, do Bernardino, ela se casa com ele, e vai para Campos, depois eles retornam para Cachoeiro. Ele era um médico e coordenava a política de Cachoeiro. Esses documentos é dessa época dele, enquanto comandante da nossa cidade. Aí Dom Pedro vai lá e... E como ele era um médico muito importante, muito bom, Dom Pedro nomeia ele como médico da Guarda Real. Então ele recebe o certificado, então nós temos como médico da Guarda Real. E esse certificado nós temos no arquivo público, né, assinado por Dom Pedro, tem ali a logo do Império, né, o carimbo do Império está ali no documento. Que lindo! Que riqueza! Aí, acredito que não tenho conhecimento de outro documento oficial do Império em nossa cidade. Está lá, né, para ser visto, para ser pesquisado, né? A gente não pode tocar, mas você pode ver. Sim, pode ver. Estou vendo que você trouxe 2 livros aí, né? É difícil até você escolher algum livro para você carregar. Fala pra gente o que você trouxe aí de curioso. A gente tem esse livro aqui, Newton Braga, Histórias de Cachoeiro. Nesse livro, ele conta várias histórias, né, de Cachoeiro, né? Parte dessas coisas que eu contei aqui, né? Eu retirei, né? Esse livro tem na biblioteca pra gente pegar emprestado? Não, eu acho que pegar emprestado não pode mais. Ler lá. Mas pode ler. No arquivo público nós temos esse livro, né, que conta um pouquinho desse início das histórias lá. Muito um pouco bacana. desse registro. Newton Braga, né, que por coincidência também fez aniversário agora, dia 11 de agosto. Show! Deixa eu dar uma olhadinha nele, pode? Claro. Muito lindo. Deu o prazer de pegar um livro desse aqui, né? Que tem ali no... Já que não pode pegar emprestado, tudo bem, mas a gente pode... Se fosse o Newton estivesse vivo, ele teria feito agora, dia 11, 114 anos. 114 anos. E a gente sabe que se tem uma pessoa que amou a nossa cidade, foi Newton Braga. Sim. Né? Tanto que ele é o criador da festa de Cachoeiro. Né? Naquela época, como ele amava muito a cidade, uma pessoa muito carinhosa e tudo, ele queria uma festa onde as pessoas pudessem se confraternizar, rever os amigos, rever os parentes, onde as pessoas poderiam voltar a Cachoeiro para comemorar, né? E aí,
na verdade, a data de 25 de março, que a gente comemora a emancipação política da nossa cidade, na verdade, 25 de março é uma data que a cidade ela é considerada vila. Ela não é emancipação política. A emancipação política da cidade, na verdade, é no mês de dezembro. É 26 de dezembro. O 25 de março... Opa, atenção, pessoal. Reatualiza a bússola aí. 25 de março é quando a cidade é transformada em vila. Vila de Itapemirim. Vila de Cachoeiro do Itapemirim. Vila de Cachoeiro do Itapemirim. Exatamente. Tá. Né? A emancipação política é 26, se eu não me engano, de dezembro. De dezembro. Beleza. E aí, como 25 de março... era uma data que se comemorava muito na cidade, mas era uma data perto do carnaval e logo após o verão. Então, as pessoas já não tinham muito dinheiro, as pessoas gostavam muito de carnaval. Cachoeiro sempre foi uma cidade festeira. Inclusive, olha o que eu abri aqui, estava folheando aqui por curiosidade. Você falou da disputa, a briga, né? Acabar com a monarquia, começar a república. E o Newton Braga, fala exatamente disso. Proclamada a república a 15 de novembro de 1889, a notícia foi recebida em Cachoeiro do Itapemirim com ruidosos festejos populares. Às 6 horas da manhã do dia seguinte, já a banda de música Euterpe Cachoeirense entoava pelas ruas da cidade notas vibrantes da Marselhesa. Você imagina, vamos lá vibrar e tal. E aí vai resumindo aqui, né? Teve fogo de artifício, todo mundo. Acabou a monarquia, república. Lá no arquivo nós temos também um documento também original. Deixa eu devolver que livro a gente devolve. Uma nota fiscal de compra de material de comemoração da festa de comemoração de 1 ano da República. 1 ano da República. 1 ano de República. Olha que legal. Que show. A gente tem um documento oficial da monarquia e um documento do início da República Brasileira. Né? Agora, você falou que tem tantos documentos, alguma carta de alforria tem registrado, notícia? Da questão dos escravizados, nós temos 3 ou 4 documentos, não de alforria, mas nós temos uma solicitação ao governo que o fazendeiro iria para o estado do Rio de Janeiro, queria levar seu escravizado, e ele pedia autorização para viajar com o escravizado. Então é uma carta de solicitação, né, para levar. Tem um outro documento, esse também da cidade de Alegre, o fazendeiro morre e ele deixa, como se fosse o testamento. Aí ele diz, né, que está deixando... Ele tinha uma filha e um filho, e aí ele deixa a fazenda, a casa, uma fazenda, e deixa um tanto dos escravizados. E aí você tem... E tem alguns jornais da época que anuncia a fuga de um escravizado, a venda de outro escravizado. Isso notícias de jornal. De jornal. Mas em documentos a gente tem 3 ou 4 documentos que falam sobre essa questão dos escravizados da época. O que de fato pode ter mudado? Você estudou bastante isso, você deve ter algum conhecimento. Saiu da monarquia, entrou na república, para os costumes aqui, o comportamento da cidade, muda alguma coisa? Especificamente Cachoeiro? Do Brasil, claro, mas que está registrado, talvez no livro aí do Newton. Eu acho que as questões são realmente a questão do início de uma institucionalização da democracia, né? A gente sabe que a monarquia ela era muito seletista, né? E a república, apesar que no início ela tinha características ainda da monarquia, né? Mas já era o início de uma democratização um pouco mais aberta para todos, né? Um pensamento mais aberto, e isso acho que começa a mudar, né, muito nisso. Nós tivemos um grande pessoa, representante nosso de Cachoeiro, um filho de Cachoeiro, que representou muito bem isso, essa ideia da democracia, foi Bernardo Horta. Bernardo Horta, que dá um nome a uma avenida fantástica. Sim, né, tem uma história importantíssima da nossa cidade. Um dos maiores especialistas estudiosos é o próprio Igor Mansur, né, de Bernardo Horta. Ele gosta muito do Bernardo Horta, né, porque é um grande político, ele vem se tornar um grande advogado. Com 21 anos, ele já abre o comércio dele, né, na cidade, já entra para a política e vira uma pessoa de expressão não somente
cachoeirense, mas a nível do estado e a nível de Brasil. Tanto que na pendenga, Espírito Santo sempre teve uma pendenga muito grande com Minas Gerais por questões de território. É verdade. Né? Porque verdade. Minas, né, sempre quis chegar até o mar. Ter o mar, então exatamente. ele vem, né? Porque na verdade a nossa região, o estado, ainda quando era capitania, ele ia mais ou menos até a região de Ouro Preto e até o Campos. Né, até o Rio de Campos. Era ali, maior, né? O território do Espírito Santo, ele ia, a divisa dele com o estado do Rio de Janeiro era o Rio de Campos. Né? Então, pra você ver, né? E aí depois isso veio diminuindo. E Minas queria chegar até o mar. Né? Então ele vem. Minas quer tudo também, né? Quer o melhor queijo, quer chegar até o mar. Exatamente, é uma cultura inclusive tem uma história, a gente vai pesquisar, vamos trazer isso no próximo episódio aí, tá, Luzimar? Num trechinho que tinha entre Bahia e Espírito Santo, que ficou pra lá, ficou pra cá, ficou pra lá, ficou pra cá, depois ficou pra Bahia. Se não me engano, a primeira é Teixeira de Freitas, né? Né? Acho que é. E aquela área ali ficou. De quem empurrou pro outro, devia ser essa extensão ali que chegava lá para Ouro Preto. E o Bernardo Horta, ele é contratado pelo Estado do Espírito Santo justamente como advogado para defender os interesses do Espírito Santo nessa questão com Minas Gerais. Pronto. Você vê o tamanho da importância dele, né? Então ele foi um grande nesse período, né? Tanto que depois a política, você vê como já é, né? Naquela época, né, as coisas já vai deixando ele tão desgostoso, ele vai ficando tão entristecido com os caminhos da política, que ele acaba se matando, né? Ele suicida, atenta contra a própria vida e assim ele vai embora, né? Mas voltando à questão dos livros, né? O primeiro livro é esse aqui, Newton Braga, o outro que você trouxe aí, que é um livro desse humilde pessoa que te fala. Show. É um livro que eu lancei. Você é ator, escritor, né? Produtor, diretor teatral, né, ô Lucimar? Esse livro eu lancei. Se eu esqueci mais alguma coisa, você fala. Esse livro eu lancei agora esse ano, no dia 25 de março, data importante da nossa cidade, que é o Patrimônios Arquitetônicos da História de Cachoeirense. Então aqui eu trago um pouquinho da história dos 19 prédios tombados de muitos Cachoeira. Prédios desses aqui, o Ronaldo, né, da Fantasmadrona, está recriando em 3D, tá? Depois eu vou te mandar aí aqui, Ronaldo, mais uns para você trabalhar e tá pegando legal a câmera aí. Muitos prédios, o Ronaldo tem fez o Ioli, fez... Qual que você fez? Fez o Palácio lá do Barão de Itapemirim, 3D. Ficou legal. Lindo. E aí... Aqui, ó, a escola Guimarães Rosa, que é a loja maçônica. É a loja maçônica, né? Um dos prédios mais lindos. Centenário. Lindos. A instituição da loja maçônica Fraternidade de Luz é uma das instituições mais antigas, né? Ainda é de 1890 e pouco, ou se não me engano, Fábrica de Pios. Tem tudo aqui. Esse livro... Tem como adquirir? Tem. Esse aqui ainda tem, porque ainda tem alguns ainda. Você folheando aqui, você mostrou um prédio, que eu vou falar rapidamente sobre uma grande curiosidade que as pessoas não sabem. Cadê? O prédio. Lembrando, gente, que ainda tem uma saideira que vamos falar da igreja Matriz Velha, tá? Esse prédio aqui é o antigo matadouro municipal, aonde hoje é o Paulo Pereira. O Paulo Pereira. Então, antes de ser o Paulo Pereira, o prédio principal do Paulo Pereira era o prédio do Matadouro. O desenho do telhado e o desenho do prédio que dá a visão para o rio Itapemirim ainda é o mesmo desenho do antigo Matadouro. Né? Interessante. E eu frequentei muito aqui, porque meu pai trabalhava no Matadouro. Então, quando eu era criança, eu tinha 5, 7, 10 anos, eu frequentava muito aqui, porque papai trabalhava lá e eu ia lá. E nós tínhamos grandes problemas, muitos problemas ali no bairro Minas, no bairro Araraguá, grandes problemas, que várias vezes os bois fugiam do matadouro e eles saíam loucos ali afora, para um lado e para o outro. E os funcionários do matadouro tinham que ir atrás a cavalo, para laçar, para pegar, para trazer de volta. Faroeste mesmo. Bem louco. E várias vezes a gente teve que, às vezes a gente estava indo para um lugar para o outro,
você tinha que correr, entrar em alguma casa mais próxima, porque os bois estavam soltos pelas ruas, porque tinham fugido do matadouro, né? Puxa vida, que aventura, hein? Muitas aventuras, na época, né? como criança, eu devia achar isso divertido demais, né? Exatamente. Eu achava divertido, apesar de ter medo dessas questões. Agora aqui, eu li uma história, aí você que entende, conta pra gente. E tem a ver, né? A igreja Matriz Velha foi a primeira igreja? Não. Não. Qual foi a primeira igreja aqui? A primeira igreja a gente não tem, que ela caiu. Ah, tá. Né? A primeira foi construída mais ou menos ali na região onde hoje é o supermercado ali da Rua Moreira. Aquele grandão hipermercado. Sim, né, ali. sim. Então O atacadão ali. Isso. A primeira era ali. A primeira aí era caiu. ali. Porque ali sempre foi um local de várzea, né? O rio, quando ele enche muito, ele toma aquela questão toda ali. E aí teve uma enchente, a igrejinha caiu. Aquela igreja, a Matriz Velha, que nós temos hoje, né? Ela não era assim. Na época ela era um pouco menor, né? Ela foi aumentada. Ela pertencia à família Monteiro. Isso, é por isso que você falou do lado norte. É por isso que eu queria que você falasse, porque eu vi alguma coisa e tem um porquê dela ter sido construída mais acima, provavelmente por causa da questão da enchente. Então, ela foi construída mais. A gente tem as histórias, a gente tem muitas versões, né? Não só da igreja, né? Mas tudo isso que eu falei. A versão da igreja que eu li em algum lugar uma vez pessoa. é que tinha que ser no alto para ser visto de qualquer lugar, né? Para mostrar a imponência do Santíssimo, questão da igreja. Exatamente. Então você tem várias versões de tudo, porque assim, você não é igual hoje que todo mundo tem um celular que tá ali filmando. Qualquer coisa que acontece hoje, tem alguém filmando com o celular. Naquela época não tinha isso, né? Nós não tínhamos nem fotógrafos profissionais. Era alguém que contava para alguém. Alguém que contava para alguém. Então, assim, você tem versões diferentes, pontos de vistas diferentes, né? E pode ser que disso que eu falei, alguém também tem um ponto de vista diferente, tem um detalhe diferente para contar. Então, assim, é história. A história é assim, tem versões diferentes. E aí era da família Monteiro ali. Que a cidade ficou sem igreja, né? E doou, então, para ser a igreja oficial da nossa cidade. Tem também uma versão que diz que se você olhar as janelas da igreja são altas. Também dizem que elas eram altas para evitar a questão dos ataques dos indígenas. Então ela era alta justamente para defender um pouquinho sobre essas questões. Toda curiosidade, tem muita coisa bacana para a gente falar. Exatamente, né? E tem uma outra igrejinha que também foi construída, porque a primeira missa de Cachoeiro, ela não foi realizada em igreja, não. Ela foi realizada no bairro Baiminas, dentro de um armazém do Barão de Itapemirim. Porque a primeira missa não foi em igreja, foi dentro desse armazém. Porque a cidade, na verdade, começou nessa região onde tem o supermercado na Rua Moreira e do lado do Baiminas. Né? O Baiminas é Baiminas, Bahia de Minas, né? Onde atracava. Explicar isso. Por que Baiminas, né? Bahia de Minas, porque ali atracava as balsas que vinham do litoral pelo Rio Itapemirim com produtos que vinham para cá, para a região e até Minas, essas questões todas. Então, a primeira missa é realizada ali. Também a outra igrejinha foi construída ali no Largo São João. Ninguém sabe o que é aonde fica o Largo São João. Largo São João. São João, que é a igrejinha dedicada ao Santo São João. Largo São João é ali naquele espaço ali do mercado municipal, que é Mercado São João. O nome do mercado municipal realmente, é Mercado São João. Porque ali era o Lago São João, que tinha a igrejinha. Essa igrejinha, né, foi demolida para construir um mercado municipal. Muito interessante. Mercado Municipal São João. Né? E aí a Matriz Velha hoje é a nossa igreja mais antiga, né? Mas teve essas outras duas que não existem mais. Nossa, dá pra gente ficar o dia todo falando, né, Lucimar? A história de Cachoeiro é linda. É linda. E a gente precisa saber disso. Claro, né? Que sim. Aquela velha frase, né? Se você não sabe de onde você veio, pra onde você vai, né? Pra onde você vai. E aquela questão do bairrismo cachoeirense quando você tem esse sentimento, quando você conhece a nossa história, quando você sabe tudo que Cachoeiro foi, por que Cachoeiro hoje né? Porque ela sempre foi muita coisa, né? E aí esse sentimento de pertencimento,
de orgulho da nossa história, tem o nome de bairrismo cachoeirense, né, que outras pessoas do estado do Espírito Santo, né, ficam com inveja assim, inveja. Pô, o cachoeirense é assim, é bairrista. A nossa história, ué. Não podemos apagar, negar nossa... que foi a primeira cidade do estado a ter ferrovia, a primeira a ter energia elétrica, a primeira ligada ao Rio de Janeiro. Por que que isso era importante? Porque a capital do país era no Rio de Janeiro. Era lá que morava a monarquia, né? Lá que ficava quem comandava o Brasil. Exatamente. Né? Isso sem falar de Milton Braga, Rubem Braga, a família Monteiro, que você acabou de citar. E Bernardo Horta. E vem a parte artística aí, Jesse Valadão, Luiz do Fuego, Roberto Carlos, Sérgio Sampaio, Raul Sampaio, e vambora, né? Tantos artistas que lutaram muito pela nossa arte, pela nossa cultura. E continuam lutando. E continuamos lutando. Estamos aí, né, lutando. Porque viver é isso, né? Não é uma luta? Uma luta constante. Constante de pensamentos, de ideias, de mudanças. A gente não pode parar. Nunca, jamais. Não tem como parar. Lucimar, infelizmente, é tão bom que acaba, né? Mas é bom que você volta pra gente falar de outra época, de outra trajetória de Cachoeiro. Pode ser? Pode, e todo mundo tá convidado a conhecer o Palácio Bernardino Monteiro. Você falou que tá aberto de 7 da manhã. Exatamente, de 7 da manhã às 18 horas, né? E aí... Escolas, faculdades, pode organizar. Para receber todo mundo, fazer uma condução guiada dentro do palácio, a gente conta a história. Estudantes de arquitetura, de história. A gente recebe lá muitos pesquisadores, né, que vêm tanto da UFES, do IFES, das escolas municipais, estaduais, vão lá fazer pesquisa ou simplesmente visitar e conhecer um pouquinho da nossa história. Tanto o Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro, quanto a Casa dos Bragas, a Casa da Memória, a Casa do Roberto Carlos, o Museu Ferroviário, recém-inaugurado, a obra, né, de reforma que ficou lindo, da estação. Lindo. Agora está sendo montado a exposição do Museu Ferroviário, que daqui a pouco vai ser inaugurado também a exposição. Então, são os nossos patrimônios, as nossas histórias, as nossas memórias, as nossas tradições cachoeirenses. Então, todo mundo precisa conhecer. Leve seu filho, seu sobrinho, seu amigo do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Europa, que vem conhecer Cachoeiro. Leve para conhecer. É um passeio muito gostoso, muito lindo. Todo mundo merece. E a gente tem que se apossar disso aí, que é nosso. Claro, né? É nossa. E cuidar. É nossa história. Cuidar principalmente. Defender igual os indígenas lá de Castelo. É nosso, não vem não. Exatamente, porque o que vai ser do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, se você, nós não cuidarmos hoje da nossa história. Eles não vão ter história. Lucimar Barros Costa, nosso convidado mais que especial de hoje, muito obrigado. E você, gostou? Curte, compartilha, siga o canal, ative o sininho e também, se você quer receber o jornal todos os dias na sua casa, tá aqui o QR Code para você receber. Lucimar falou do primeiro jornal de Cachoeiro, esse é o último impresso, gente, de Cachoeiro. Continue então, receba o jornal na sua organização, na sua residência e as notícias também, tudo através desse QR Code. Um forte abraço para você e até o próximo episódio.